E aí, pessoal, tranquilo? Bom, a gente está acabando o terceiro bimestre, então é interessante que vocês deem uma conferida aí se vocês estão fazendo todas as listas, se está tudo certo, beleza? Porque eu sei que essa semana a coordenação entrou em contato com alguns de vocês para falar que vocês não estão fazendo as listas. As listas que acabaram os prazos, pessoal, acabou o prazo, não tem o que fazer, beleza? Mas as listas que eu ainda estou enviando, façam, beleza? Então, senta numa cadeira bem confortável aí, deixa o like no vídeo, se inscreve se não é inscrito e pega uma caneta e um caderno e bora lá pro vídeo. Bom, quinto ano, nas últimas aulas a gente estava conversando um pouco sobre o destino de alguns lixos e o que era lixo. Então a gente viu tudo o que é lixo, os tipos de lixo que a gente tem, alguns destinos, que são no caso os 3 R's que a gente pode dar, né? E também a compostagem ou a composteira. Hoje a gente vai ver o que a gente faz com o resto dos lixos que eu não falei antes, ou seja, lixo que a gente não pode reciclar, que a gente não pode reutilizar. O que a gente faz? O que acontece com eles? É isso que a gente vai ver hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o que significa decomposição. O que é decompor? É quando a natureza consegue destruir o que a gente tem. Como assim? Não entendi, professor. Se você pegar uma fruta e deixar ela no sol, lá na grama, imagina uma fruta na grama, lá da nossa escola, o que vai acontecer depois de uma semana? Você quase não vai ter mais fruta. Para onde foi essa fruta? Agentes que a gente chama de agentes decompositores decompuseram essa fruta. O que isso significa? Eles se alimentaram dessa fruta, comeram essa fruta e a fruta foi sendo sumida, foi sendo consumida, beleza? E aí a fruta vai sumindo aos poucos, e aí depois vai sobrando só semente, algumas outras coisas, até que ela some. A gente fala que quando esse material some, ele é decomposto. O corpo dos animais, ele é decomposto até sobrar só cabelo, unha e os ossos, tudo bem? Então, quem são esses agentes decompositores? A gente tem bactérias, a gente tem micro-organismos e até a minhoca, formiga, alguma coisa assim, que se alimentam desses restos de vida, tudo bem? Então, esse material ele é decomposto. O lixo também pode ser decomposto. E aí, pessoal, aqui a gente vai focar no lixo que é jogado no lixo comum. Então, restos de alimento, folha, então restos de comida, algumas folhas engorduradas ou alguma coisa que a gente não pode reciclar é jogado então no lixo comum. E o que acontece com esse lixo comum depois que ele é levado ao destino correto? Ele é decomposto por esses agentes decompositores. Quando o lixo é decomposto, você tem a produção de um líquido, que aí sim é o chorume, tá? Então imagina que você tem carne, você tem alface, tudo misturado lá no lixo, e você tem a decomposição desse lixo. E aí solta um líquido que é o chorume. Esse líquido, pessoal, ele é muito prejudicial para a natureza. Por quê? Porque ele pode poluir plantações, ele pode poluir água, ele pode poluir várias coisas, o solo e tudo mais. Então, é necessário dar o destino correto ao chorume. E também da decomposição, pessoal, são liberados gases. Quando a gente come, o nosso corpo produz os gases, certo? E ele pode sair por cima ou por baixo, né? E esses gases, eles acontecem por causa da decomposição do alimento, por causa da digestão do alimento, tá bom? Isso acontece também com o lixo. O lixo produz gases. Inclusive, pessoal, tem os vídeos na internet que você pode procurar de baleias que explodem quando são mortas. Por que ela vai explodir? Porque ela fecha a boca dela e por algum motivo todos os orifícios dela por onde os gases podem sair ficam tampados. E aí ela vai sendo decomposta e vai produzindo gás até que ela explode. E isso poderia acontecer com o lixo também, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Além do que, pessoal, esse gás ele é extremamente inflamável, ou seja, ele pode pegar fogo de um jeito bem fácil e ele também pode gerar energia, beleza? Bom, depois que o lixo é colocado na lixeira, o lixeiro vem, pega o lixo e leva, ele pode levar basicamente para 2 lugares. O primeiro deles, pessoal, é o lixão. O lixão é o pior destino que uma cidade pode dar para o lixo. E aqui é importante você entender que a cidade, o município, é responsável por captar esse lixo e dar o destino correto.
O lixão, pessoal, é um lugar onde você simplesmente joga o lixo e acabou. Ou seja, o lixo fica a céu aberto. Você tem pássaros vindo pegar o lixo, você tem pessoas indo mexer no lixo, você tem o lixo aberto, pessoal. O que pode acontecer quando você deixa o lixo aberto? O chorume, que eu já expliquei para vocês, pode penetrar no solo, contaminar animais, contaminar plantações, contaminar rios e outras coisas. Você tem homens, mulheres que vão catar o lixo e podem se infectar com o lixo, podem pegar doenças e tudo mais. Você tem, por exemplo, o lixo está ali, chove, a chuva leva muito desse lixo para algum outro lugar e leva alguma substância perigosa ou alguma substância que pode contaminar alguns outros lugares. Enfim, você tem um lixo jogado ali a céu aberto, que é uma coisa errada. Mas ainda assim tem cidades que dão esse destino para o lixo, que é o destino do lixão. A gente sabe também, pessoal, que nem todo mundo dá o destino correto para o lixo. Então nesse lixo aí pode ter pilha, pode ter medicamento, pode ter veneno, pode ter um monte de coisa, que também piora mais ainda a situação, né? Então você tem todo o lixo a céu aberto, exposto, com pessoas que jogam lixo de forma errada, e aí você tem uma contaminação completa aí do solo e tudo mais. Então, como eu já disse, pessoal, é proibido ter lixão, mas ainda assim tem cidades que fazem esse destino para o lixo, tá bom? Então, é dever do cidadão fiscalizar isso, porque o solo, as plantas, a água, a gente bebe, a gente come, a gente produz nisso. Então, se a cidade não dá o destino correto, a população não tem uma saúde adequada. Por quê? Porque o lixo pode contaminar esses locais que eu já falei. O segundo possível destino que uma cidade pode dar ao seu lixo comum é o aterro sanitário. Aqui sim, pessoal, é um local adequado para o lixo, tá bom? Obviamente, quanto menos lixo houver, melhor. Por isso a gente tem aquele terceiro R, que é o reduzir. Então, quanto menos lixo a gente mandar para o aterro, melhor. O aterro de Leme, pessoal, fica naquela estradinha que a gente vai para o cemitério, né? Que a gente põe, que vai para a Bebê, depois para o Banespinha, né? Então a gente vai naquela estradinha e a gente chega no aterro de Leme. O aterro, pessoal, ele possui um monte de estruturas pensadas para dar o destino correto para o lixo e para evitar todas as contaminações que um lixão não pensa. Então, inicialmente, a gente cava um buraco bem fundo. Nesse buraco, a gente reveste ele com cimento e com um tipo de um plástico para evitar que o chorume penetre no solo. Então, você tem tanto o cimento quanto esse plástico para impermeabilizar o solo, ou seja, não deixar esse líquido passar para o solo. Mas esse chorume, ele não pode simplesmente ficar ali embaixo, certo? Então é feito tipo uma drenagem. O que é drenagem? É um sistema que puxa esse chorume. Esse chorume ele é puxado e é tratado. Então todo o chorume que é gerado pelo lixo, além de não escoar para dentro do solo, ele é retirado daquele buraco e é tratado, beleza? Tudo bem, eu já passei por quando a gente tem o chorume, mas antes do chorume ser produzido, a gente vai jogando todo o lixo nesse buraco e depois a gente tampa esse buraco, tudo bem? E aí sim há a decomposição, há a formação do chorume e tudo mais. Só que como eu disse para vocês, há também a formação de gás. O que acontece se você tem ali um local fechado que vai produzindo gás, vai produzindo gás, vai produzindo gás? Acontece igual eu falei da baleia. O que vai acontecer? Vai explodir. Então o que é feito para evitar essa explosão? É colocado um cano, pessoal, que vai de baixo até em cima desse buraco, que é por onde o gás vai sair. Se você pegar e for no lixão de Leme, você vai ver algumas valas novas, alguns buracos sendo feitos com esses canos, tá bom? Que são exclusivos para o gás entrar nele e ir para a atmosfera, tá bom? Esse gás, pessoal, ele pode ser retirado para produzir energia ou ele pode ser simplesmente queimado, tudo bem? Então tem duas coisas que a gente pode fazer: pegar esse gás para gerar energia ou a gente pode queimar esse gás. Obviamente, a opção de gerar energia é muito melhor, tá? Porque você vai pegar daquele lixo e vai ainda conseguir gerar energia através dele. Então perceba a diferença entre o aterro e o lixão. O aterro é uma vala, um buraco, com medidas para evitar a contaminação do solo. Já o aterro não. Pode ser um buraco ou pode ser simplesmente um local onde as pessoas jogam lixo, tá bom? Então tem o destino correto, que é o aterro, e tem o destino inadequado, que é o lixão. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui tudo que a gente está falando do lixo,
a aula, uma das coisas mais importantes que eu falei para vocês são os 3 R's. Porque a gente pode reciclar, reutilizar e reduzir o lixo para fazer com que tanto os aterros quanto os lixões diminuam cada vez mais e você não precise correr o risco de contaminar o solo e tudo mais. Além do que, pessoal, tem todo um custo para fazer isso. Ou seja, você pega aquele lixo, gasta dinheiro para pôr aquele lixo num saco de lixo, ou seja, você tem que comprar um saco de lixo. A prefeitura gasta dinheiro pagando o caminhão de lixo e pagando os lixeiros. A prefeitura gasta dinheiro fazendo buraco, fazendo toda a impermeabilização do solo e construindo toda uma estrutura para não deixar esse lixo poluir mais ainda. Ou seja, é muito dinheiro gasto para dar um destino para o lixo. Bastaria você reduzir a quantidade de lixo que você produz, que todo mundo iria gastar menos dinheiro. Então, além de poder prejudicar a natureza, você ainda gasta dinheiro com o lixo, tá bom? Então, é muito interessante que você entenda os 3 R's e também a composteira ou a compostagem, para que você diminua a necessidade de um aterro ou de um lixão, tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A aula de hoje não foi muito comprida, tá bom? Mas a gente conseguiu finalizar todo o conteúdo aí que nos era interessante, tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça de fazer a lista e falando em lista, a gente tem a senha de hoje, beleza? Então a senha de hoje vai ser queimada, tudo bem? Já entrando aí no rumo que muitas pessoas estão fazendo queimado, o Pantanal está sendo queimado. Aqui em Leme a gente tem muita queimada de noite, né? Que fica aquele cheiro horrível no nariz. Então queimada vai ser a nossa senha, beleza? Por favor, não taque fogo no lixo, não taque fogo em mato, beleza? Então, um forte abraço para vocês. Façam a lista de exercícios, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu!